é bem. Se quiserem cortar alguma parte. O quê? Então, se não querem falar, não digam. Aqui tem que cortar tudo. Exato. Acho que não. Imagina, não quero nada destas É conversas. assim, é sem ponta, ponto se lhe pegue. Claro. Sim, não, Alexandre, nunca ninguém disse para tirar uma coisa e eu tirei. Mentira. Quem? Eu. Sem ponta por onde se pega, 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 não tem ponta por onde se pega. É verdade. Pois é, Manuel, tu és, eu vou dizer, quase fã. Tu gostas do que fazemos, não é? É Fã esquisito. do podcast. Do podcast Do podcast. Era fã. Aliás, no dia em que ele saía, acho que normalmente publicavam de manhã, Uhum. Sim. já era uma rotina. Ias ouvir Já naquelas... não, porque estava no serviço. E não podias, pois. Porque depois podia precisar de me rir. Já me lembro de tu dizer como Eu acho que dizia assim, vou ouvir logo. Sim. Então a trabalhar em open space, Pois. a rir, se bem que às vezes é assim, eu às vezes esqueço-me de onde estou, não é por mal, não, ou começo a rir ou a coisa e depois há consequências. Sim, até porque uma pessoa a rir sozinho também não é assim a coisa mais Não. elegante. Às vezes a pessoa está a rir de uma coisa e estão a pensar que está a rir de Claro, outra. pronto, Pois, certo. esse é o mas- problema. No meu caso, lá onde eu trabalho, já me aconteceu acusarem-me de estar a rir do trabalho das pessoas e eu estar a rir de uma coisa que está no computador. Pois. E então por isso é que eu ali não me convinha rir. Também Entendo seria interessante se perfeitamente. fosse o inverso, que era a pessoa estar a chorar. Estás a ouvir uma coisa muito triste e as Não, pessoas e pensam, está a depois chorar por causa do meu trabalho. Pois é assim, se ris é porque ris, se chora ninguém faz nada. É uma tragicomédia, portanto. Estamos a começar o podcast. Vamos a começar o podcast. E é mesmo muito de encontro a isso. Eu, quando penso em ti, penso exatamente nisto, uma grande resiliência. E eu sabia que tu estavas a passar por uma altura difícil da tua vida, quando nós tínhamos as aulas de teatro, durante a cabeça, de cepada, etc. Aliás, eu acho que até salvo erro deste me emocionar, porque isto faz mexer com coisas do passado e algumas assim um bocadinho dolorosas, mas eu lembro-me mesmo, eu acho que eventualmente disse isso. Quando eu fui para lá, foi exatamente na sequência de uma coisa difícil que me aconteceu. Sim. Uhum. Mas a primeira vez que foste para o teatro? Sim. Quando ainda era aquela coisa do teatro para curtir. Uhum. Sim, e isso eu também já E sabia. isso aconselho de alguém que me sugeriu isso. Pois. É claro que depois o encontrar o grupo, isso já foi trabalho meu, foi uma coisa do acaso, foi uma pesquisa, foi ver na internet, foi realmente não conhecer nem quem assinava, nem quem fazia parte. Sim. E depois foi todo o ambiente que lá encontrei que me conquistou. Sim. Sim. Foi numa circunstância bastante difícil. Sim, eu recordo-me disso também quando nós entramos, porque nós entramos ao mesmo tempo, eu e tu entramos acho que ao mesmo tempo, foi em setembro de 2014. Sim. O Gonçalo entrou um bocadinho mais tarde. Eu fui a conselho de alguém. Boa, Eu fui eu a também. conselho de alguém Também. que achava que eu participar em teatro me iria fazer bem. Uhum. E eu, quando ouvi aquilo, eu digo assim, ai, que coisa disparatada, porque eu, pronto, não quero ser atriz. Uhum. E o facto de ser uma coisa, não sei, profissional, quase informal, quase... Uhum. é que me conquistou, porque Sim. eu digo assim, eu acho que se for uma coisa aí mais profissional, não vou ser capaz, porque as exigências, o
o saber o texto, ou sei lá, e como aquilo era tudo ali improvisado e depois estávamos entre nós e pronto, olha... E estávamos todos iguais, não é? Éramos todos, estávamos todos ali só a curtir. Exatamente, ser para curtir. É que sempre que eu me desse conta, pronto, foi-me fazendo bem. Sim. Tu nunca tinhas feito teatro antes? Não. Nem na escola? Não, na escola talvez umas coisinhas, sim. Umas coisinhas. Lembro-me perfeitamente, talvez naquilo que antigamente se chamava o ciclo preparatório. Sim. Fazer assim qualquer coisa. Na escola primária já não tenho memória assim, eventualmente. Mas estou-me a lembrar de um palco que foi montado lá no claustro da escola que eu frequentei, porque aquilo era um antigo convento que há lá no centro de Évora. Montaram lá e eu fiz qualquer coisa, talvez com... já não tenho assim memória, pronto, mas sim. Mas sim. Mas pronto, e é uma das coisas que eu... Mas eu já tinha antecedentes. Então. Eu já tinha antecedentes que eu já não me lembro se já contei. Conta, ou seja, conta. muito antes daquele problema, daquele problema que eu tive realmente lá em circunstâncias de trabalho, para mim me abalou muito. Sim. E que de facto aquilo foi muito difícil de ultrapassar. Antes disso, eu fui para Odivelas a trabalhar para a Segurança Social. Eu tinha estado 1 ano cá em Lisboa e não era um ambiente nada assim fácil, porque eu fui parar tipo uns serviços centrais onde era tudo assim muito... Tu fazias uma coisa... Aliás, pronto, tive lá também problemas, tanto eu como a outra colega que entrou. E o ir para um serviço de ação social foi toda uma escola de quase de vida. E então, olha, sei lá, não sei, pelas circunstâncias, eu ia absorvendo as características das pessoas e depois imitava-as. Imitava-as. E depois punha-me lá a fazer coisas no serviço. E depois as pessoas, a outra, e eu punha-me a fazer aquilo e depois dizia, é fulano. E era. Tu começavas a interpretar as pessoas que estavam à tua volta? Era. Ou seja, houve lá uma vez uma colega que deu nomes a... tipo alcunhas. Sim. Eu era Patilhas e Ventoinha. Porquê? Porquê? Olha, porque quando eu entrei para aquilo que se chama agora o rendimento social de inserção, que era o rendimento mínimo. As pessoas chamam de taldramonas, muito vigaristas. E eu herdei imensa gente. Sim. E depois fui ali apanhando aquele, outro e investigando e entre estes tempos eu tinha aquilo circunscrito. Então por investigações era a Patilhas e Ventoinha. Depois eles tinham outros nomes. E então, que engraçado, por terem certas características, imitava-as. O que é que acontece? Lá no serviço, nesse serviço em Odivelas, tínhamos lá um espaço que era para as refeições, que também servia ali de arquivo, onde fazíamos lanches ou alguma festa de aniversário, ou a comemoração do serviço ter aberto, porque a gente teve uns anos muito mal alojados no centro de Odivelas, num apartamento de habitação, por cima de uma farmácia que há no centro de Odivelas, que não tinha condições nenhuma. Depois passámos para uma freguesia que era ramada para um edifício novo, não é? Aquilo era alugado, mas havia lá uns embróglios que nunca mais resolvia. A certa altura acho que estava lá a fazer uma comemoração. Sim. Eu já com essa vertente de imitar as pessoas e
E depois utilizava assim certas coisas para fazer sátiras. Lá está, já eram os primórdios do teatro para curtir. Já estavas a fazer a tua própria encenação. Pronto, fazia o texto ali e utilizava assim o que estava à minha volta lá estava. Parece os bidons lá do Cláudio, quando fui ver o Rei Arthur, pequenas coisas só, fazia ali. E então engendrei, lembro-me de ter engendrado assim uma cena inspirada aí no humor que na altura havia, tipo do Ambrósio, dos bombons, do Ferrero, e que no fundo estava a fazer ali uma sátira subentendida, ali a dar uns recados. Bem. Ali por... Havia lá uma colega que também era assim muito pândega e eu contratei-a como cúmplice. Fiz várias conhecida assim por essa vertente humorística, mas também se me destravava a coisa, também cheguei a sair a correr atrás de uma. Mas isto a correr atrás dela? Não, isso era uma outra colega que lá havia, mas toda a gente tinha problemas com ela, porque a senhora não assumia nada. Uma vez, os nossos avisos de recepção levavam um carimbo com a morada do serviço. E ela, em vez de pôr o carimbo da morada do serviço, pôs o carimbo que está conforme o original. Aquilo não ia para lá. Eu fui lá mostrar e a mulher começou e eu comecei a correr atrás dela. O quê? Eu comecei a correr atrás dela. Aquilo fazia assim uma coisa à volta. Tiveram que fechar a porta e agarrar uma de nós. Mas voltando à cena, a outra estação, eu tenho muitas peripécias. Mas porquê é que ela começou a correr? Só assim? Não, ela que começou. grave, Eu queria apanhá-la. Sim. Ela começou a fugir porque não queria assumir. E eu já estava. Porque ela não queria assumir o que tinha feito. Comecei a correr atrás dela. Não, eu acho que isso parece menos real do que as coisas que nós fazemos no teatro, de facto. Não, mas é a pura realidade. Pois eu sei. Eu percebo. Parece escrito. Era um cromo que lá tinha. Não, e que eu adorava imitar. Também é uma das minhas imitações top. Então a cena que eu idealizei foi contratei lá uma cúmplice e depois havia ali processos por cima dos arquivos. E eu disse, olha, faz assim, diz isto assim, assim, assim. Não sei se a malta percebeu. Sim. Pronto, embora eu tentasse ser coisa, mas por um lado era as pessoas não iam dizer que tinham percebido ou que não se iam acusar. O recado estava dado. Se enfiavam a carapuça, olha. Então, era assim. Sentava-me lá numa cadeira e dizia assim, Ambrósio, tenho um desejo, apetece-me assim algo, não sei. E ela dizia, perfeitamente, senhora. E então, ia ali a um sítio, buscava assim um monte de processos e depois chegava ao pé da senhora, em vez de dar bombons, um monte de processos. De processos. E depois dizia assim, bravo, Ambrósio. Não, antes eu dizia, tenho um desejo. Não sei, talvez. Porque a gente lá em cima havia um café, uma pastelaria. Sim. E as pessoas com frequência saíam do serviço assim, não sei, talvez vá ali tomar um chazinho, que era para não dizer um café, para não ser tão óbvio. E ela, entendi perfeitamente. Vai, pega os processos e põe. E, bravo, Ambrósio! Oh, malta ria. E talvez outros. Agora, esse para mim foi o que foi mais assim que eu me lembro. E lá num gabinete próximo, aquilo era um gabinete que era assim interior. Sim. Tipo marquise. Elas chamavam-lhe o aquário. E assim, estavam lá 2 peixes dentro, ou seja, eram 2 colegas. Elas gostavam de ali estar, aquilo era um bocado interior, mas tinham sossego, porque lá nos outros
que eram partilhadas já assim um bocado de rebuliço e quesílias e coisas, e elas, a certa altura, nessa altura os processos ainda não eram informatizados e não tínhamos a base que nós temos hoje. Os processos eram manuscritos, cada folha do processo familiar tinha um número e a gente ia acrescentando folhas. É claro que o volume de trabalho que se tem era completamente irrealístico ter os apontamentos em dia. E a colega que ocupava um desses lugares era muito pândega. A mesa dela não se percebia nada, era um mar de papéis, mas ela sabia exatamente onde estavam as coisas. É como uma outra, que se tu lá fosses e tirasses qualquer coisa, ela dava conta. Tinha o seu sistema. Aquilo parecia ali um pântano. Sim, mas não era. Ela tinha a sua própria organização, Sim. não é? Então, nessa altura, lembro-me que foi aquela altura do Bin Laden, do pó branco, de não sei o quê. Do Antrax. Sim. Do Antrax. Eu, o que é que me havia de dar? Escrevi um papel que colei no vidro lá daquilo. Tipo... preencha-se processos. Preencha-se processos. X... e as pessoas passavam e ela não se dava conta que tinha lá aquilo no vidro. Ou na porta. Espera lá. Não, e depois... Mas tinhas posto um preço para preencher o processo, era isso? X ao processo, sim. Sim. Dou tanto para preencher processos. E a outra tinha a ver com o pó. Uma altura arranjei um envelope, uma treta qualquer. Depois escrevi assim um papel, já não me lembro bem o que é que escrevi. Talvez com a mão esquerda, que era para disfarçar a letra. Isto eram os primórdios do teatro para curtir. Com a mão esquerda para... Mas isso já é muito elaborado, Manuel. Isso já é uma... É muitos filmes. Já é penso, exatamente. Isto é muitos filmes que eu vejo. Isso parece uma coisa do Colombo, do detetive. Não conheço o detetive Colombo? Não. Olha, o que é certo, lembro-me perfeitamente. O que é certo é que ela... depois, eu já não sei se aquilo era farinha, se o que é que era, se era açúcar em pó, eu já não me lembro. Ela, quando viu aquilo, ela não queria mexer naquilo. Tu enviaste uma falsa carta com pó, portanto, que era açúcar ou farinha. Dizia lá, já não me lembro o quê, e ainda por cima. E ela não queria mexer naquilo. Noz moscada, não custa nada. Pimenta, caiena, picante e plena. Usa especiarias e tempera com amor. Aprecia a vida com mais sabor. Anis estrelado por todo lado. Canela moída é a preferida. Usa especiarias e tempera com amor. Aprecia a vida com mais sabor. Mostarda, açafrão e cravinho, cúrcuma, gengibre e cominho, cardamomo, colorau, gergelim. Mostarda, açafrão e cravinho, cúrcuma, gengibre e cominho. Tu gostas de cozinhar, Manuela? Gosto, mas não, lá está, por cozinhar só para mim, não pois aquelas coisas mais elaboradas para já não aprendi a fazer. Um belo ensopado de borrego? Não sei fazer sequer. O que eu adoro é ensopado de borrego. Também não sei fazer. Mas já sei fazer assado de borrego. À moda da minha avó, claro. É meter lá para dentro.
É, tudo lá para dentro com cebola e coisas. E deixar marinar. Eu acho que o borrego o que é preciso saber preparar, porque tem lá qualquer glândula ou qualquer coisa que se não se souber tirar. A minha mãe já me ensinou que é pede uma mão de borrego para assar, que é a melhor parte do borrego. E pronto. E é isso que... Mão de borrego? A mão. Mão? Mão de borrego. Mão mesmo, mão. Não é- Lá está, não faço... Até gosto de seguir receitas. Tinha o hábito, quando era criança, Sim. que depois não punha nada em prática, via assim receitas de coisas e copiava para Sim. um caderno. Eu acho que ainda o tenho. Mas tu és uma alentejana de Gema. Sim, De Évora. Évora. Nasceste em Évora? Sim, Évora. Mas sou uma alentejana que depois em certas comidas alentejanas... Não. Tipo o quê? Não, que o que é não que tu não gostas? gostas? Que crime gastronómico é que tu cometes? Eu adoro comida alentejana. Também eu. A sorda. Não gostas da sorda? Mas espera lá, a sorda é a sopa. Com sopa Ah, sorda de pão, alentejana. a sorda alentejana. Ai, eu adoro! Com os coentros e Ah. só o cheiro. Os coentros, os alhos todos esmagadinhos Não. com pão alentejano. O meu pai fazia muito ao domingo, era a nossa comida de domingo, E com migas também bacalhau. não? Não, migas gosto. Pronto. Migas de quê? De espargos ou as normais? Espargos. Eu gosto de sem ser de espargos, na verdade. A minha mãe também gosta muito das de Eu espargos. outras, não me recordo bem, a minha mãe, a minha avó é que eram muito, ou migas de batata, Uhum. eu acho que era com o pingo de fritar em carne ou qualquer coisa, Sim, ali, sim, tomate. Depois fazia migas com bacalhau, acho que lhe chamavam migas de gatas. Sim, sim, sim. Eu acho que era com pão e eu não sabia como é que aquilo se fazia, mas em criança eu gostava muito daquilo, com pão e bacalhau. Mas tu não sabes fazer nada disso. Não sei. Está bem, não tens de saber. Mas que mais coisas que eu gosto? Gosto muito de carne do alguidar, Também. é bom. E a sopa de tomate. Gosto muito de sopa de tomate. Que eu acho que é Com uma ovo coisa... escalfado. Com ovos, sim. Com chouriço e com carne Não, frita. eu gostava muito de certas comidas. A minha avó, lá está, Ai, sim. a minha avó, mãe da minha mãe, numa vila e não eram pessoas assim de grandes posses. Era de onde? De agricultura, de Capeção, no concelho de Mora. Onde é o Ok. fluviário. Sim, 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 sim. Viviam da agricultura e de... Então, a cozinhar coisas simples, não era aquela cozinha aí Claro. de coisas da cidade, pronto, mas era tomatada, e certas coisas com sopas de pão, mas eram coisas muito saborosas. Sim. Pronto, e a minha mãe aprendeu a cozinhar com ela. Mas se tu fores a ver, muita da comida alentejana É, é pobre, não é? É Sim. muito. Tem Tu é muito que és pão. pobre. Mesmo a sopa alentejana com bacalhau é uma inovação, porque não era feita Eu sempre com comia bacalhau. sorda com camarão. Olha, no tempo não, mas dos... isso é outra, olha, no não é tempo a sopa, não é a sopa no alentejana. tempo É, dos não, meus não, avós, é as pessoas a sorda. tinham às vezes muitos filhos, ou uns quantos filhos, e uma coisa que tu comes uma ou mais sozinha, aquilo era a dividir ali por... Os meus pais estão sempre a não sei dizer quantos. isso, que era uma Sim, sardinha a dividir por É todos. uma coisa... E pôr os ossos da carne para dar gostinho. Porque... era tipo ali Yeah. um pedacinho a cada um. Sim. Pois. Mas na minha casa a minha mãe fazia a sorda e depois como nós não gostávamos de bacalhau, em vez de pôr bacalhau, punha camarão cozido. Que é ótimo. É ótimo. Acredito que sim. Dois mas é ovos super escalfados. chique. Que eu Ovos escalfados. que eu gosto de sopa. Então, a Vocês minha não mãe imaginam o que é sabia que eu adoro a fazer sorda ou Comidas sopa assim alentejana. simples, mas Sim. saborosas. Algumas eu não gostava, porque é aquela embirração de criança, mas não sabia fazer assim coisas muito elaboradas aí Sim. de culinária. Fazia bolos assim, lá está, simples, caseiros. Claro. Pois, claro que sim, claro que sim. Muito bom. Então, quando é que E tu eu- vieste Olha, para Lisboa? eu vim para Lisboa com 19 anos. Para trabalhar. Uhum. Não. Vieste para para estudar? Eu não entrei na faculdade no ano antes, Uhum. por causa da média. Sim. Não gostava do que havia lá em Évora, havia muito pouca coisa. Eu tinha estudado na área de tipo humanidades Sim. Uhum. e do que havia era sociologia. Eu digo, sociologia.
Então, A Évora só ouvia Sociologia, não, era isso? da área assim de humanidades, porque a Universidade de Évora tinha, entre outras coisas, gestão de empresas, que foi o que o meu irmão estudou Pois. lá. E então eu tive um ano a fazer melhoria de nota e depois candidatei-me a Lisboa. Uhum. E nesse ano eu fui atrás de um conselho de uma prima Sim. que me sugeriu um curso que estava lá na área social, que na altura se chamava Política Social. Era um curso ao qual mudaram o nome porque era o Serviço Social. Era o curso das supostas assistentes sociais. Ok. Havia um instituto aqui em Lisboa, que já não existe cá, mas eu acho que existe em Coimbra e noutros lados, no Porto ainda existe, que é o Instituto Superior de Serviço Social. Uhum. Aí é que o curso de Serviço Social era uma referência. E daí quem estudou nesse instituto Sim. é que se denominam as assistentes sociais. Os outros não são. Os outros são imitações. Eu acho que o curso dela, já não me lembro, acho que era de 5 anos e o nosso era de 4. Só que já não me lembro, já foi há muitos e muitos anos, há 30 e tal anos que eu acabei o curso. Salvo erro delas era bacharelato e o nosso era licenciatura. Tanto que houve pessoas que tinham aquele e depois foram para o nosso com equivalência de cadeiras, porque o nosso, na altura que eu estudei, era na Rua da Junqueira. Sim. Junto ao Ergas Muniz, o Palácio Barney. Essa foi a minha faculdade também. O ISCSP. Inicialmente, como não conhecia nada, não tinha direito a alojamento e não sei o quê, fui para a casa de um tio que tinha a residir em Benfica. Mas ele não tinha muitas condições de lá ter muito tempo. De maneira que só estive lá no primeiro ano. Porque a casa era pequena, ele tinha um filho e eu até, pronto, tinha que dormir lá no sofá e pronto, não tinha muitas condições. Depois, o meu pai, que ainda trabalhava lá no correio, uma senhora soube de alguém que ela conhecia lá de uma terra que tinha um quarto para alugar. E daí fui parar ao Bairro Alto. Lá da como é que era? Da Casa do Brasil. Olha, que era que uma engraçado. escola primária. Engraçado. Sim. Então tu fizeste o resto da faculdade no Bairro Alto? Eu fiz a faculdade praticamente no Bairro Alto, na Travessa das Mercês, que era a travessa mais abaixo. Sim. A Travessa das Mercês. Onde nós íamos jantar muitas das vezes. Sim. E como é que era o Bairro Alto nessa altura? Não dava assim conta de nada assim. Mas havia noite já na altura. Talvez sim, mas eu não se me notava. dava. Porquê? Porque o meu quarto ficava virado para o outro lado, ou seja, não tinha janela para a rua, portanto, se havia algum burburinho, alguma coisa, eu não me dava conta. Porque o meu quarto até era um quarto interior, ou seja, que ficava entre a porta da entrada, que tinha um corredor, aquilo que parecia quase quarto da empregada, ou sei lá. Sim. A casa era enorme, era uma casa de pai com 7 assoalhadas. Então era capaz de ser. Era capaz a sala era enorme, vários quartos, 2 interiores e não sei o quê. E então tinha a porta que dava para o corredor e depois a outra porta que no fundo dá para a cozinha. Não tinha era janela. Pronto, fiz ali a faculdade. Depois a senhora, a dona da casa, que levava a casa, faleceu. E a filha, que estava no Alentejo, já não queria continuar com aquela situação. Pronto. E nisto, ali por conhecimento de uma pessoa próxima, aluguei uma casinha na travessa acima. Até subaluguei, pronto, porque a casa estava arrendada. Que era precisamente a casa que ficava lá, quase em frente à Casa do Brasil. Uma casa que agora está lá toda cheia de grafites, toda de grafites, ali naquele resto de chão no 87, é que eu morei
mais de 10 anos. Ah, foi? Que engraçado. Tá E giro. sou do tempo de haver ali a escola primária. Que giro. E Não fazia ideia que a Casa do Brasil tinha sido uma Também não. escola foi uma primária. escola primária que foi desativada. Pois. Casa do Brasil, onde todos nós começámos a Começámos o fazer teatro. o grupo do E então teatro. eu achava, quando passava ali, aquela, se vocês se lembram, tem uma porta que dava para aquele sítio, tipo ginásio, onde a gente fez Sim. coisas, e fazia era um café. aquelas festas, que era o café. Eu passava, tinham aquelas coisas abertas, e via as crianças lá a brincar, e eu dizia assim, coisa tão estranha, porque eu estudei numa escola que tinha um recreio exterior, Pois. em que a gente corria e coisas, e fazia-me impressão ver as crianças ali fechadas. Como é que seria aquilo? Era uma situação que para mim era estranha, porque eu fui habituada àquelas escolas que tinham aquele modelo quase, não sei Escola se chamavam, antiga, do antigo regime. do antigo regime, Sim. que eram todas aquele formato Branquinhas. com aquela porta assim, coisa Sim. que eram duas salas em cima e duas em baixo. Sim. Aliás, eu estudei sempre na mesma sala Sim. até à 4ª classe, nunca mudei. E ver as crianças ali naquela sala interior Era estranhíssimo. era estranhíssimo. Claro. E eu imaginava como é que seria aquela escola, de maneira que quando passámos a ir lá para dentro, eu fiquei extasiada de conhecer aquilo por Sim, dentro. sim, claro. E claro. E de imaginar as crianças a percorrer ali aquilo, a correr. E curiosamente foste aprender lá também. Acabaste por voltar de alguma Sim. maneira à primária. Exatamente, ou seja, das vezes que ali passei para ir para lá, várias vezes encontrei um vizinho dessa casa, Sim. porque aquilo tinha até ao 4º andar, e que do primeiro, o primeiro e o segundo andar tem uma pequena varanda. Sim. E então ele às vezes estava na varanda e eu, quando ia para as aulas, Dizias olá. dizia-lhe olá. Foi em Que circunstâncias engraçado. bastante melindrosas que eu fui parar àquela situação do teatro. Sim. Mas lá está, aconselho de alguém que eu na altura pensava que ela tinha uma intenção, que era por outro motivo, ou tinha visto em mim alguma característica que pudesse apontar naquela direção. E até, como eu há bocado disse, passei-me assim um bocado quase enfim, lá fui para fazer um bocado a vontade, mas depois aquilo que encontrei superou aquilo que me levou lá. Eu quase que, de certa maneira, confiei na pessoa. Se me estava a mandar a fazer aquilo, se calhar seria para o meu bem, mas por outro lado estava assim um bocadinho resistente. Claro. Estava assim um bocadinho resistente, não estava assim. Até porque é uma coisa que se calhar era muito fora. Não, estava fora completamente da minha rotina, Pois. sabes, Gonçalo? Tu tinhas assim algum hobby, alguma coisa que gostavas de fazer quando saías do trabalho ou nos fins de semana? Não, aí é que está. Se calhar a pessoa, não porque visse em mim alguma característica, lá está, artística, eu julgo que foi por me ver assim tão sozinha, lá está, por uma pessoa, a pessoa que tem, se calhar, alguém na sua casa, de família, seja marido, seja outro parentesco, tem mais esse alguém para ter coisas fora do serviço. Como eu não tinha, acabei por cair ali numa situação de bola de neve e quase de burnout, por me dedicar demasiado ao serviço. Daí que se calhar depois me aconteceu o que aconteceu. E a intenção daquela pessoa foi arranjar-me qualquer coisa além do serviço. Sim. O eu ter arranjado aquilo ajudou-me com muitas maneiras, a pôr um travão que eu não tinha, não é? Nos tempos de antigamente eu quase que pensava era nas pessoas, de fazer aquilo a tempo de não sei o quê, e não pensava em mim, ou seja, corria mais
que a dimensão das pernas, do passo que eu conseguia dar. Quando diz um travão é parares para pensares em ti. Exato, porque como não tinha outros compromissos, trabalhava demasiado. Eu lembro-me que foi nessa altura que comprei o meu computador e depois em casa estava a fazer coisas fora de horas, porque com a questão de não conseguir gerir o stress e não sei o quê, aquela coisa de viver muito os problemas das pessoas, acabava por trabalhar demasiado. E ela pôr-me aquilo ajudou-me porquê? Porque o que é que eu fazia em certas alturas? Eu depois tenho apanhado ao longo do meu percurso pessoas terríveis em mandar. E lá nos Estados Unidos da América, como eu estava num gabinete, não como agora era mais difícil estudar. Eu cheguei a não sair para estudar e depois as pessoas chegavam ao pé de mim a perguntar coisas. De maneira que, pronto. Então ali o que é que eu fazia? Lá está o tal travão. Como aquilo era para ir às 8 no Bairro Alto, certo. Eu o que é que eu fazia? Durante a semana tornava-se um bocado difícil estudar-se, bem que antes as coisas eram muito mais ligeiras, muito mais suaves, mas tornava-se mais... E então, seguindo um bocado aquilo que me aconselhavam, eu utilizava aquilo para desligar do serviço. Ou seja, a certa hora eu já não fazia mais nada, agarrava ali nos textos e punha-me a estudar. Mas com as coisas ali de trabalho por perto, se aparecesse alguém, muda o cenário. Boa. Sim, mas internamente tu ias dando o teu tempo para, agora não estou a trabalhar, porque estou senão, a dedicar-me a esta coisa que não me dá este stress ou não me dá esta dedicação. E depois como na altura que eu lá cheguei as pessoas não se conheciam, estava tudo em pé de igualdade, não havia aquela rivalidade que há no serviço, tipo do SEADAP, de não sei quê, tinha ali outro ambiente completamente... Claro. Pois, uma coisa do nosso grupo é que sempre foi um grupo não competitivo, por exemplo. Completamente oposto àquilo que tinha. Sim. E se calhar, pronto, lá está, depois como eram coisas assim mais ligeiras, macanudos e depois a pessoa... E tu já tinhas o tal bichinho de pregar partidas, de criar cenazinhas, não é? Sim, mas, e depois também fui encontrar uma trupe que ainda inventava coisas piores do que as minhas. Eu moro ao pé da IURD e talvez por isso de vez em quando aparecem uns loucos no metro de Lisboa a gritar muito alto: Deus está entre nós! Deus está entre nós! Eu imagino-me sempre a ir ter com ele e a dizer: ouça, seja mais discreto, eu sei que estou aqui, você sabe que eu estou aqui, eu sei que você sabe que eu estou aqui porque sou omnisciente, mas também não é preciso fazer esse escarcéu. Porque ser Deus deve ser uma chatice dos diabos. Tem coisas boas, é verdade. Por exemplo, eu não consigo andar sobre a água. Aliás, às vezes eu a andar na rua tropeço sozinho. Também gostava de conseguir transformar água em vinho. Mas era para ser barca velha a escorrer das torneiras, não é aquele carrascão da casa que só de cheirar dá hepatite. Não consigo transformar a água em vinho e a única coisa que eu consigo fazer, aliás, é transformar cerveja em urina. Feitas as contas, eu fico contente de não ser Deus. É que ser Deus é ter esta gente toda a azucrinar os ouvidos, a pedir coisas e a fazer promessas que não lembram ao menino Jesus. Deus, se me estás a ouvir? E Deus? Sim, diz lá, filha. Pronto, Deus, é assim. Se a minha biópsia não acusar nada, eu meto-me de joelhos. Sim, continua, filha. E é assim, Deus. Vou até Fátima. Porquê? Porquê é que Deus haveria de querer que fosse até Fátima? De joelhos? Tem ações em alguma fábrica de joelheiras? Tem acordos de patrocínio com clínicas de ortopedia?
Se eu fosse Deus, não fazia aparições, eu fazia desaparições. Eu fingia que não é nada comigo. E depois aquela gente toda a fazer coisas estranhas em nome dele. Como tocar às campanhas das pessoas ou matar, o que parecendo que não também é chato. Se fôssemos Deus, passávamos o tempo a ser notificados para testemunhar em tribunal. Então, senhor juiz, eu matei todos aqueles inocentes em nome de Deus. Deus no tribunal a testemunhar. Não, nós nunca fomos apresentados. Que se foda a omnisciência. Ser Deus, aí tal, tudo bem, mas eu cometia perjúrio. Eu suspeito que a partir do momento em que a humanidade achou que era boa ideia fazer Nossas Senhoras de Fátima que brilham no escuro, Deus deixou de querer ter o que quer que fosse a ver connosco. Olha, eu estou-te aqui a ouvir falar e estou a ouvir também um cantar, não é? Que é aquele cantar meio alentejano que, apesar de já não estar tão evidente, imagino que já tiveste muito mais sotaque, ainda tens algum sotaque que eu também reconheço na minha mãe. Sim, a minha mãe também tem, e principalmente quando falava com a minha avó, aumentava o sotaque, era uma coisa muito engraçada. E então, nós temos isto os três em comum, porque a minha família também é toda alentejana e a do Gonçalo, não sei se é toda também. 100%. Pronto. A minha é ali de Évora também, numa aldeia perto de Évora, que é Montoio. Vocês são, não é bem Alentejo, não é? Você é tipo Alto Alentejo, aquele Alentejo rico, de Évora, capital, dali. E nós preparámos aqui uma brincadeira, porque uma das coisas engraçadas nas gentes alentejanas, e cada vez mais noto isto, não é? Quando me lembro dos meus avós, é a forma de falar e as palavras próprias que têm. Ai. Os especialistas eram lá os meus avós. Sim, mas nós temos uma brincadeira e também se calhar para ti também. Vamos lá ver se eu... E então tenho aqui um conjunto de palavras e expressões para ver se conseguimos dizer sabemos o que é o significado, sim, é isso? Sim, tenho aqui uma... Vamos lá ver. Eu acho que isto vai ser tudo familiar para a Manuela. Eu acho que sim, eu acho... Ai, começou a gritar. Olha, uma vez, já não me lembro que palavra foi, eu trabalhei com uma colega que ela é natural do Irão. Ok. E eu utilizei assim uma expressão e ela assim, o que é isso? Pois, não é comum, não é? Aqui em Lisboa. E é verdade. Vamos lá ver se faz então, parte do o meu... que é uma rodilha? Uma rodilha é uma peça de vestuário velha que é aproveitada para lavar... Sim, no fundo é isso, exatamente. É um pano. É um pano. Em vez de haver agora o pano Vileda ou o pano não sei dos quantos, uma peça de roupa que se estragasse era aproveitada para... é a rodilha. O meu avô materno, ele punha era o guardanapo, mas um guardanapo de pano, não é? Usavam no ombro e pronto, estava a comer e limpava-se. Ou seja, nem sequer ia lá buscar, estava sempre aqui pronto, aqui ao ombro. Olha, se bem que a minha madrinha, sim, ela muito antigamente mandavam lá aprender a costura, mesmo essas coisas que aproveitavam, ela às vezes até fazia uma costurazinha para em vez de ser aquilo, uma bainha, não é? A gente estar a rasgar e ser no fundo a rodilha era uma peça de roupa que abriu ali um buraco, já não tem serventia, em vez de ser deitada fora era utilizada ali para lavar o chão, para lavar as paredes. Exatamente. Muito bem, tu sabias, Alexandra? Conhecias rodilha? Conhecia a expressão, sim. Próxima. Eu acho que a minha avó também dizia. E a minha avó, antes de morrer, ainda teve tempo de pegar em montes de panos que ela comprou não sei aonde, fazer as bainhas todas para eu ter panos em casa. Coisas da voz. Enfim, tão querida. Então, apanhou uma perua de rabo estendido. Eu esta não conheço. Eu também não conhecia. Isto deve ser ali do Baixo Alentejo. Deve ser coisas do Gonçalo sabia. Eu é que não. O que é uma perua? É uma bobadeira. Apanhar uma grande bobadeira. Ou cadela também se diz. Também se diz. Uma queimbra. Queimbra não se diz. Apanhar uma queimbra não se diz. Não. Estica a perna. Ai, caraças, aqui. Ai, agora já faça. Essa não conhecia. Mas é uma perua. Apanhar uma perua de rabo estendido. Mas tens de dizer isso com sotaque. Apanhou uma perua de rabo estendido. Que é interessante porque a minha mãe ainda hoje diz pirum.
Pirum, O peru. claro, pirum. Pirum, mulão. Minha avó dizia selada. E eu A achava selada. selada. Tá, selada. Mas é muito comum. E eu não achava adiantava tu estás a emendar, que Pois eles não. pois- Eu, quando era pequena, tinha a mania dos emendar, esquece lá isso. a minha avó ainda andou a perseguir-me com uma colher de pau para eu andar sempre a corrigir. E pronto, Agora lembro-me da Manuela a correr atrás da colega. Lete. leite, sim. Mas essa aí pode. As mulheres não apanham muito as peruas de. Não, ramo. é De mais rabo os estendido. homens. Então vá, dormir a caçar ratos. Eu esta também não conhecia. Dormir a caçar ratos é assim um sono leve. É Exatamente. tipo com o olho aberto, outro fechado, é uma coisa assim. Exatamente. Dormir a caçar ratos. Eu não conhecia. Esta esta é-me expressão. familiar. É gira, não é? Porque é como se estivesse a dormir e a ver os ratos que eles andam por aí. Sim, é. Tipo, estás assim. Olha, e uma cachaporrada? Uma cachaporrada. O que é? Claro, é uma açoite. Tostada. Uma pancada, exatamente. Agora, uma coisa que os meus avós tinham era um quinchoso. 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 Mas na verdade, daquilo que eu vi, não é bem isto, mas pronto. Os meus avós chamavam quinchoso a uma casita que eles tinham lá no fundo do quintal. Mas na verdade, o que eu vi é que quinchoso é um quintal ou uma pequena vedação. Portanto, eu não percebo. Só se o quinchoso era a horta. Pois. Mas pronto, eu não sei. Não me diz assim nada. Não, também Meu avô não. chamava, está ali no quinchoso. Se quer era um nome, era um homem, era o Joaquim Sousa. Mas lá na terra da minha avó tinham muita mania de alcunhar as pessoas. Sim. Às vezes as pessoas eram mais conhecidas pelas Claro. alcunhas do que propriamente os nomes. Claro. Uhum. Sim. Olha, e não tem talho nem maravalho. Não tem ponta para se lhe pegue. É isso, olha, podíamos fazer a versão alentejana deste podcast. Quer não tentar nem maravilha. Não tem talho nem maravalho. Maravilha, essa conheço. Olha, eu não conhecia. Tu também conhecias? Não conhecia essa. Tens mais? Pronto. Tem. Eu ia dizer uma Diz, vez, diz, vocês sabem força. qual- diz. Vá, agora sou eu. Sim. Diz, Manuela. Escloteira. Desculpa. Escloteira, não sei o que é. Escloteira. É escloteira, não sei o quê. Não sei. É gulosa? Não é uma cafeteira. É uma aquelas- escloteira. Escloteira. É verdade. Vi isso quando estava a procurar. Aquelas cafeteiras grandes, ou Pois assim, é. ó, faziam um café. E que às vezes até se punha escloteira. junto à lareira para aquecer. Sim. Boa. Olha, está feito mariola. Está feito mariola. Está feito parvo. É uma mariola. Exatamente. Eu tinha... Esse era um nome artístico. Eu com o meu primo, nós íamos passar as férias ao Alentejo e lembro, nós tínhamos uma trupe, que éramos nós os dois, que éramos os Sítima Mariolas. Ele não se chamava Sítima, ele é da parte da minha mãe, mas éramos os dois Sítima Mariolas e éramos uma espécie de trupe de circo. Basicamente estávamos no quarto a fazer cambalhotas em cima da cama. Sim, de um sim, sítio sim. para outro. Sítima Mariolas! E gostávamos muito desse termo, porque era o que o meu avô nos chamava a nós quando São estávamos as a fazer mariolas. traquinices na Seja Mariola. Claro. E nós chamávamos os Eu Sítima agora é Mariolas. que já não... Por exemplo, eu quando vou lá a Évora, Sim. não é que lá está... Eu estou... Se eu tiver a ouvir uma gravação, eu noto mais... Assim, não me dou conta, não me apercebo, estou entranhada. Mas quando ouço as pessoas falar, noto-lhes mais o sotaque Sim. ali vincado. Claro. Sim. Não, porque também não tens muito, só que de vez em quando aquele gerúndio, não é? Do mas estando, sim. do creme. Se calhar a pessoa mais atenta apanha. Claro. Porque já estou cá há 30 e tal anos. Exato. Sim. Porque o gerúndio é uma coisa que se usa muito no Alentejo e no brasileiro. E para estrangeiros já me têm perguntado se a pessoa é brasileira ou se é portuguesa. E Olha, eu tenho que houve dizer que uma são altura- alentejanas. Houve uma altura que as pessoas confundiam-me ou pensavam que eu era dos Açores. Não sei. Aí já é uma mistura esquisita do Não teu sei. lisboeta Não, com... só se foi naquela altura que eu andava na faculdade. Sim. Como algumas das minhas colegas eram dos Açores e depois uma pessoa... Tu pegavas o sotaque também. A pessoa... Pode ser, pode Acontece ser. muito. Pois, como tens essa É como a- capacidade de rapidamente agarrares os outros, É não é? como a Aquilo que os Alexandra a outros dizer, bueno, vá. fazem. Bueno, Bueno, já faz parte dela. sim. Olha, todo baboso. O que é uma pessoa toda babosa ou toda baboso? Não sei.
Está todo, Essa não... é vaidoso. Convencidão. Convencido, É todo um baboso. convencidão. Chegou aqui todo baboso, Não, olha assim. com o carro novo, todo baboso. Não. Este é que- Também Nunca me constou. não isso muito, mas eu acho que é mais do que Porque o se Alentejo, calhar Gonçalo. depende Capaz. das localidades. Claro. Se calhar há expressões que são características dali, Ai, de sim. certas terras. Depois as Ah, pessoas habituam-se a falar entre elas Sim, e é comum a certas expressões. sim, sem dúvida. Olha, e pessoas alvoriadas? O que é que são pessoas alvoriadas? É assim, amalucadas, desenfreadas. Nem mais. Sim. Todo alvoriado. E o que é uma moideira? Eu esta não sabia. Moideira. Moideira? É Moideira. uma estafa. Uma coisa Sim, sim. cansativa. Sim. Porque é de moer. De moer, Mas não faz muito sentido, porque é moída. Alexandre, Quem em está a vez de moer. dizer, é comum, em vez de pessoas dizerem, em vez de eu estou cansada, eu estou moída. É verdade, é verdade. E uma Eu moideira. digo muito, mas Exatamente. pode ser por Estou aí. moída. E é daí, mas é daí que vem. E a moideira é aquela coisa que mói, que Pois. chateia, que aborrece. É moideira. Tipo, Sim, né? mas nunca Ouvir-te tinha falar, ouvido. Alexandra, uma moideira. Mas eu nunca tinha ouvido. Claro. De facto, sim, sim, sim. digo que estou toda moída e isso deve ser muito por causa da minha mãe e da minha avó, etc. Eu acho que há outras agora que nem me ocorre. E porque, garrear. Garrear. deve ser montar a cavalo, não? Tem a Não. ver, É não? discutir. A minha avó dizia-me Garrear. sempre: Estás não a estejas a garrear. garrear com a tua irmã Alexandra. É discutir ou Se fosse- lutar. Ou Se algo fosse assim. guerrear, agora guerrear. Garrear. É garrear. Garrear. Pode ser garrear, se calhar. Pois, se calhar. Mas não sai. Pode Assim, ser. É daí que vem. Ou se a for questão é essa. garrear, Vem daí a palavra, pode vem de ser, se guerra. calhar, Garrear. lá está daquela localidade, ser comum as pessoas Não, mas, fazerem mas referência. as deturpações estão aí, que é Claro. vem de guerra, mas depois as pessoas é garrear. 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 Sim. É. Eu garreava muito com a Eu minha também, irmã. também. E os meus avós sempre. E pronto, olha, é assim. Já não tenho mais, mas Ótimo. gostei muito. Também. Tiveste muito bem, Manuela, sabias quase todas. Fiz muito fixe. Acho que passaste o exame Passei no exame da da Alentejano. Alentejana. Mas é uma coisa engraçada que eu Mas olha, agora... quase chumbaste quando disseste que não sabias fazer nem a sorda nem nada disso. Epá. Olha, para terminarmos, qual é a coisa que nós não sabemos mesmo sobre ti? Assim, uma coisa assim super surpreendente. Para além de pregar as partidas com o Antrax. Eu não fazia ideia. Esta agora já sabemos. Eu não faço ideia. A minha idade? Pois é, não sabemos a tua idade. Não sabem. Queres-nos dizer? Eu sou o elemento sénior. Era. Não sei se foste a mais velha. Se calhar a A Esmeralda. Esmeralda deve-te... Era ligeira, era mais velha. Pois. Era a Então, Esmeralda. mas qual é a sim. tua idade? Queres 56. Pronto. Boa. Obrigada, Manuela. Acho que não tinham noção assim da idade. Quando disseste que entraste na faculdade em 85 Pronto, fizeste e eu logo a nasci em conta. 85, eu comecei logo a perceber. Olha, e sentes-te com que idade? Como? Sentes-te com que idade? Tens 56, mas isso é o que diz o teu cartão de 40 cidadão. Sim. Vai 40. Eu ainda hoje me sinto com 25. Mas com um aspecto de 72. Houve uma altura, eu nunca me senti a idade que tenho, não é? Sim. Que parece que tenho assim um espírito muito jovem, se calhar muito extrovertida, mas eu acho Maluca! que nunca, Mas nunca, maluquimbo. nunca me senti a idade que tenho. Sim. Pronto. Isso é bom, quer dizer que estamos bem de cabeça. Se não fosse é? agora a questão do peso, mas houve alturas, as pessoas nunca me dão a idade que eu tenho. Nunca. Dão-te sempre a menos. Dão-me sempre a menos. Boa. E há anos atrás, obviamente, passava por muito menos. Claro. Boa, Manuela, muito obrigada. Eu quero chegar à tua idade e pensar dessa maneira. Sim. Pensar como? O quê? Sentir-me como mais se tivesse 40 anos. Sim. Porque eu agora penso que tenho 52. Se bem que não é que eu me sinta velha, mas há uns anos atrás parece que tinha outra energia. Conseguia-me levantar cedo, mesmo ao fim de semana, para fazer as coisas em casa. Agora Manuel, eu nunca me consegui levantar cedo. Não te Não te preocupes. preocupes comigo. Eu nunca me consegui levantar cedo. Feliz, portanto.
Acho que a única vez que eu me sinto bem a levantar cedo é para ir para o aeroporto para ir de férias. É o único momento em que eu me sinto. Até 5 da manhã, vamos embora. Aí até de madrugada. Já Exatamente. cheguei aí para o aeroporto também assim aí de madrugada. É verdade. Olha, e Manuela, achas que vais ouvir este episódio? Vou rir à conta dele. Não podes ir ouvir no trabalho, senão as pessoas pensam que estás a rir. Não, aí. Não, se for no trabalho e elas perceberem que é a minha voz Pois que em está voz lá, alta. elas vão querer ouvir.